E olá a todos vocês, aqui quem vos fala é o Ney, para mais um episódio do nosso PodX, o nosso Pod Filosofar. E hoje vamos falar sobre um tema que muita gente considera espiritual, divino, mágico, né? Para muitas pessoas, né? As coincidências. Mas assim, se eu te dissesse que aquilo que você chama de coincidência, na verdade tem outro nome, e na verdade vários nomes. Ai, cachorro! Ai, cachorro! É isso mesmo, vários nomes. Você já pensou em alguém e essa pessoa te ligou, te mandou mensagem, você tava pensando nela, e justamente na hora que você tava pensando nela, ela te liga do nada, ela nunca te ligou assim. Essa pessoa te ligou, mandou alguma mensagem, o famoso oi sumido, né? Ou então já esbarrou com alguém que você não estava esperando esbarrar, encontrar num lugar improvável, e aí você achou que era o destino, ou coincidência, ou então sinal, né, de Deus, para muitas pessoas aí. Calma aí, paizão. Calma aí, paizão. Não tô aqui para tirar o significado das coisas, e pelo contrário, aqui nós trabalhamos justamente com o sentido e a coerência das coisas. Mas será que isso tudo é sinal de Deus? Do universo? É coincidência? Ou é do nosso próprio cérebro querendo achar sentido onde talvez não tenha? De antemão, já recomendo a todos vocês uma leitura de um livro incrível. Este impressionante livro, Artimanhas da Mente. Muito bom, do nosso cientista brasileiro, nosso pesquisador brasileiro, Gustavo Biarzi. Ele que é, só passar para vocês aqui, para vocês. Ele que é médico formado pela Faculdade de Medicina do ABC, especialista em homeopatia e acupuntura, tá? Fez esse incrível livro aqui, Artimanhas da Mente, onde explora bastante essa questão do nosso cérebro, querendo perceber esses padrões aí onde não existem, obviamente. Mas vamos lá, vamos explicar essa coincidência, ou sinal de Deus. Na ciência, isso tem nome, e na verdade vários nomes, tá? Por exemplo, nós temos a apofinia, tá? A apofinia, de uma forma assim bem rasa, é quando a mente vê conexões onde não existem. Ela busca esses padrões, entendeu? Vamos buscar esses padrões, tá? Isso é a apofinia. Nós temos também o viés de confirmação. Nós vamos explorar todos esses aqui, tá? O viés de confirmação é quando a gente só enxerga o que e reforça aquilo que a gente já acredita. A gente faz recortes da realidade. Vocês vão entender isso mais a fundo, obviamente, aqui no episódio. Estou só introduzindo para vocês. E tem também, claro, a probabilidade matemática, né? Então, eventos improváveis acontecem o tempo todo num mundo com 8 bilhões de pessoas. Isso é incrível. Tem trilhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente está num universo em que tudo está girando, então a Terra está girando a 1.600 km por hora. Então, em si mesma, está girando a mais de 150 mil quilômetros. Então, do Sol, você tem o próprio Sol girando na galáxia. A galáxia está girando. E essa galáxia está girando em um universo que está constantemente girando. Está em movimento, está expandindo, então tudo está... A probabilidade das coisas são óbvias, tá? Então vamos lá. Isso aqui é só pra gente introduzindo o assunto. Mas quando isso tudo acontece, quando as pessoas querem entender essas coincidências, levar tudo pra um lado. É tipo quando você compra um carro vermelho, vamos lá aqui, né? E começa a ver só carro vermelho em todo lugar. Mas assim, eles não brotaram do nada, tá? O seu cérebro, ele só tá mais sensível àquele estímulo. Porque agora você tem um carro vermelho. Então agora você só vai focar em carro vermelho. Isso aqui é só uma explicaçãozinha só introdutória. E é exatamente isso que acontece com algumas coincidências. Que não é coincidência, coisa nenhuma, a gente vai percebendo isso aqui ao longo da nossa explicação. É realmente assim curioso o que o cérebro é capaz de fazer. É impressionante realmente. Você não tira de forma alguma esse potencial cerebral, todas essas conexões, que no fim realmente são conexões cerebrais, conexões do neurônio, né? Os neurônios fazem essas conexões rapidamente, e aí, a depender do que você já tem instalado aqui, seja questão de fé, as suas crenças, obviamente, aquilo vai ser um prato cheio para você. Então vai ser ou coincidência ou vai ser fé. Só que a questão, gente, é, será que precisamos de explicações místicas para momentos incríveis assim? Será? Ou será que entender como nossa mente funciona torna tudo ainda mais fascinante? O que você acha, hein? Realmente, pra mim, assim, é incrível o poder do cérebro. O cérebro, ele cria tudo. Isso aqui, querendo ou não, vai entrar até naquela questão, né? Se Deus
criou o homem, ou se o homem criou Deus, se realmente Deus existe ou não. Existe, aqui. Deus existe aqui e tão somente aqui. Tudo é criação da mente humana. Veja, não é criação humana, criação da mente humana. Essa capacidade incrível de criar, enxergar onde não se tem nada, colocar sentido onde não tem, tirar sentido muitas vezes do que já tem um sentido. Enfim, mas é isso que a gente vai trazer, e no episódio de hoje, do nosso podcast X, do nosso Pod X, do nosso Pod Filosofar, a gente vai desconstruir esse mito da coincidência. Vocês sabem, somos historiadores de balões, então a gente vai tentar desconstruir esse mito da coincidência, explorar as verdadeiras engrenagens, vamos dizer assim, por trás aí do que chamamos de sinais do universo, que não é sinal coisíssima nenhuma. Mas assim, a gente vai entender cada vez mais esses processos, tá? Então assim, se prepara, porque o buraco é mais profundo e mais humano do que parece. Na verdade, é totalmente humano. Essa aqui é a grande sacada aqui. Humano no sentido de cerebral. Mas para isso, obviamente, vai ter artigos aqui. Vamos trazer alguns artigos, estão todos preparadinhos aqui. Vai ser bem denso, mas é importante. Mais uma vez, é essencial estarem todos aí com papel, caneta na mão, porque o episódio de hoje tá incrível. Então vamos aí entender isso aí, né? Não é coincidência, gente. É mente humana. Aqui no PodX a gente vai te mostrar como isso funciona, né? Então vamos lá, sem mais delongas. Acho que foi a introdução mais longa do podcast. 7 minutos de introdução, mas foi necessário. Só pra gente soltar essas perguntinhas. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos para este incrível episódio. Vamos entender a mente humana. Então, ok, vamos lá. Como eu havia dito para vocês, este episódio será um pouquinho mais denso. Será um pouquinho mais técnico. Pouquinho mais é complicado, né? Será um pouquinho mais técnico, pois iremos usar de artigos científicos para poder aqui trazer todo esse argumento a respeito deste processo incrível ao qual precisa urgentemente, e eu falo urgentemente porque eu tenho percebido, tenho visto aí há algum tempo nas redes, no próprio YouTube e em alguns podcasts, algumas informações sendo disseminadas que não são muito legais, não são muito científicas, e acabam que muitos vão acreditando, e isso não é muito bom. Claro que cada um tem seu direito de se expressar, mas eu acho que a divulgação científica ela se torna muito importante nos dias atuais. Então, por exemplo, para começarmos aqui bem, eu citei para vocês na introdução a questão da apofinia, que vai entrar aí na criatividade, e nós temos muitos artigos sobre apofinia. Tem um artigo, eu vou estar deixando todos aí na descrição, para que vocês possam acessar e lerem e tirarem as suas conclusões, tá? Então, por exemplo, nós temos um artigo com o título Experience More Meaningful Coincidence Associated with More Real Life Creativity Insights from the Three Studies, né? Isso experimento sobre o MedFlux, né? Que é um conteúdo que tem aparecido bastante. Eu vi, como falei, alguns podcasts aparecem, e aí a pessoa vai falar de MedFlux, vai falar sobre terapia cognitiva comportamental, programação neurolinguística, e aí às vezes começa a colocar algumas coisas que não tem muito a ver, sabe? Mas aqui eles fizeram experimentos a respeito dessas coincidências e associações com a vida real e a criatividade. E os insights, né? As ideias, esses vislumbres, esses estalos empíricos foram estudados. Esse é o título do artigo, né? Que em resumo é um estudo que investigou a relação entre a experiência de coincidências significativas e a criatividade na vida real. Os resultados indicaram que indivíduos que percebem mais coincidências tendem a se envolver mais em atividades criativas. São pessoas com uma criatividade muito aflorada, tá certo? Sobre a apofinia ainda, temos aí também algumas questões quanto à tendência a falsos positivos. Então tem um artigo, eu vou estar deixando nessa mesma sequência para vocês aí na descrição, de título Apophenia is the Disposition to False Positives. Que em resumo é um artigo que propõe que a apofinia é a tendência de perceber padrões significativos onde não existem. Vou salientar para vocês que sim, a maioria está em inglês, mas você consegue traduzir ali
alguns, porque outros não estão em site do Google. Mas eu sei que vocês conseguem traduzir, tá, gente? Com o próprio tradutor do Google. Mas a maioria realmente vai estar em inglês, não tem como fugir disso. Mas ele vai propor isso, né? Que pode ser visto como uma disposição para erros do tipo 1, que são os falsos positivos, conectando traços de personalidade com uma abertura à experiência psicoticismo. Vamos falar sobre o psicoticismo, que vai entrar aí e muito com o misticismo. Temos também a questão aí da percepção de padrões ilusórios e crenças sobrenaturais. Esse artigo ele estuda e vai demonstrar com esse estudo a tendência de perceber padrões ilusórios, né, e mostrar que isso está associado à crença em teorias da conspiração e no sobrenatural, sugerindo que a busca por sentido em eventos aleatórios pode levar à interpretação equivocada. Tudo bem? Temos aí agora a questão do viés de confirmação e a formação de opiniões. Você tem um artigo muito bom de título Confirmation Bias in Social Networks, que em resumo desse artigo ele vai explorar como esse viés, né, esse viés de confirmação, a tendência de favorecer informações que confirmam crenças pré-existentes, isso é, você fazer um recorte da realidade, você vai pegar aquilo que lhe agrada, que vai de acordo com as suas ideias, né? A forma que isso influencia a formação de opiniões, principalmente em redes sociais, em podcasts, que vai levar à polarização e à resistência também a informações contraditórias. Você percebe muito isso em debates, né? Temos também aí, acho que ainda a respeito das coincidências e diferenças individuais, a percepção, né, como funciona isso, tem um artigo muito bom, o The Experience of Coincidence, né, o experimento da experiência e as coincidências, que vai abordar aí com diferenças individuais, como traços da personalidade, as crenças elas sempre vão estar aí. Toda a sua criação, né, como vai influenciar a percepção de coincidências, entre aspas aqui, destacando o papel de fatores psicológicos, neurocognitivos, enfim, são muitos os processos que vão envolver tudo isso. Todos esses artigos, eles fornecem uma base científica para entender o porquê percebemos essas coincidências, de certa forma, e como fatores cognitivos e emocionais vão influenciar essa percepção. Não tem como escapar disso. Tem toda uma questão também cultural, social, uma questão... A crença, né, ela tá ali intrinsecamente ligada à cultura, à sociedade que você vive, tá certo? Então, esses insights são essenciais. E aí, como eu citei para vocês, a leitura, recomendei a leitura desses artigos que eu vou estar deixando para vocês aí. Tudo bem? Todos esses artigos eu vou estar deixando para vocês e mais alguns que eu não cheguei a citar aqui. E também essa questão do livro que eu citei para vocês, do Gustavo Biarzi. Como já falei para vocês, ele é um homeopata e acupunturista. Ele tem essas especializações. Ele é um médico formado pela Faculdade da Medicina do ABC. Tudo bem? Ele é especialista em homeopatia e acupuntura. Tudo bem? Sem contar que ele tem uma ênfase aí, da carreira dele propriamente dita, no estudo e funcionamento da mente. Ele estuda a mente a fundo há muito tempo. E é um livro realmente incrível, eu recomendo muito a leitura para vocês. Eu gostaria de estar pegando alguns trechos aqui, que vai falar muito a respeito disso. Esse é um livro muito bom mesmo. Recomendo a leitura, recomendo muito. Ele já começa chutando o pé na porta, já nas introduções. Então, a gente já consegue por aqui ter uma ideia muito boa de uma pessoa que estuda a mente a fundo, assim como nós que estamos buscando entender cada vez mais. E tem uma coisa muito legal, que nós vamos aprofundar nela nos próximos episódios, obviamente. Mas olha que legal, o que ele traz, e ele disserta sobre isso. Que ele ajudou a corrigir uma visão errada que tínhamos a respeito do cérebro. Então, abre aspas aqui para Gustavo Biarzi. Abre aspas. O cérebro não pensa. Ele apenas armazena. Portanto, precisamos ter cuidado com o que pensamos ser a voz da consciência. Ela pode estar repetindo uma mentira secular. Devemos ouvir nosso mestre interior, que aparece quando utilizamos nossa mente de forma saudável. Fecha aspas. Então, para Gustavo Biarzi, o cérebro, ele não pensa. Ele apenas armazena memória. E quando colocamos essa memória em prática, que é justamente todo o nosso viés, o que é colocar essa memória em prática? É o nosso viés. Isso aqui é na introdução dele, tá?
é o nosso viés. Nós temos um viés. Entende? E com toda aquela informação que nós já temos guardadas no cérebro, que armazenou aquelas informações em sua memória, nós vamos tomar nossas decisões, fazer nossas escolhas, tudo baseado em memórias, não em pensamentos. O cérebro não pensa, ele armazena. Isso é incrível. Isso é incrível. Então, ele até vai falar aqui, durante todo o livro, a necessidade de limpar a mente, porque ele é um hardware, ele é um hardware, tem também o software que você vai atualizar a cada momento, mas ele é, claro que eu não estou reduzindo o cérebro apenas, e nem ele está fazendo isso, a um equipamento de memória, claro que não. Mas a principal função desse cérebro, como agente, é armazenar memória. Porque essas memórias que vão nos ajudar a viver, propriamente dita. São essas memórias que fizeram o ser humano, o Homo sapiens, chegar até aqui. Então essa memória que temos que lutar ou fugir, e vai estar presente lá na amígdala, essa memória de que temos que nos preservar e preservar o outro, e estar junto do outro, são todas informações armazenadas nessa grande rede de memória chamada cérebro. Então é imprescindível isso. É incrível. A respeito das coincidências, eu quero que vocês entendam algumas coisas. E aqui eu vou usar um tom meio irônico, mas coincidência, assim, de verdade, só se for com com CH de chapéu de alumínio. Porque, vamos lá. Você pensou na sua ex. Vamos lá. Você pensou na sua ex. Aí, como num sinal divino, ela apareceu no seu feed. Pronto, já é a prova irrefutável de que o universo quer vocês juntos, não é não? Certeza, cara. Ou é o universo ou é Deus. Você fala, não, pelo amor de Deus, se junta com essa pessoa. Ou talvez, só talvez, o algoritmo do Instagram tenha lido sua mente. Spoiler, ele leu. Pronto, agora o pessoal vai endoidar. Pô, mas você tá acabando de falar de teoria da conspiração, o cara quase tá falando que o Instagram lê minha mente, meu. O que é isso? Ai, nossa, que coincidência. Sonhei com uma borboleta azul, hoje vi uma na rua. Uau! Num país tropical, cheio de borboleta, é praticamente um milagre, né? Você vê uma borboleta azul. Mas calma, eu não quero acabar com a magia do momento, gente. É bom você ter esse misticismo assim. Eu só quero te lembrar que o nome disso na ciência é apofinia. Disso tudo que eu falei. Que é quando o seu cérebro vê padrão até onde não tem. Tipo, ver Jesus na torrada. Aquele famoso caso. Ou achar que seu crush te ama só porque... Nossa, falei crush. Nem percebi que eu falei crush. Eu falei crush. Ou achar que sua ex te ama só porque curtiu seus stories. É, tipo... Então, assim, antes de te dizer que foi Deus ou o universo, que o universo conspirou, pode ser só o seu cérebro conspirando para te manter iludido com o estilo. Não é coincidência. É só você, seu cérebro e o caos da vida tentando parecer organizado, mas não tem organização nenhuma nisso. Mas o cérebro, ele precisa que as coisas estejam organizadas. É um pavor pro cérebro não ter organização. Então, dá até pra gente fazer um top 5 de coincidências, que não são coincidências coisa nenhuma. Como, por exemplo, acho que eu já até falei, mas é bom a gente falar. Até pra tirar essa densidade técnica que vai ter. Mas, por exemplo, você acha que o universo tá te mandando sinais? Que Deus tá alinhando os planetas só pra você esbarrar com o ex no mercado? Calma aí, paizão. Ó, vamos lá, vamos fazer um top 5. O famoso, pensei em fulano e ele mandou mensagem. Uau! Isso se chama viés de confirmação, gente. Você pensou em 1000 pessoas essa semana, mas só lembra da mensagem que veio e o resto. O cérebro, ele joga no lixo. Por exemplo, para vocês entenderem melhor como funciona o cérebro. Você quer entender o cérebro um pouquinho? Quando você apaga uma foto na galeria do seu celular, ela vai pra lixeira, certo? Ela tem um prazo ali pra ficar na lixeira. Você pode ou recuperar ou excluir permanentemente. O cérebro trabalha de uma forma igual. Então, ele armazena muita coisa.
ele tem que limpar a memória, senão ele explode. Ele armazenar tanta coisa, então algumas coisas ele elimina. E aí vai entrar a questão do recorte da realidade, tá bom? Você recorta aquilo, ou seja, você pensou em um monte de coisa, um monte de gente, ninguém te ligou. Mas essa pessoa, aí o cérebro faz toda uma conspiração pra falar, olha, eu pensei nela, ela me ligou. Mas não é assim, não podemos fazer recortes da realidade. Continuando no nosso top 5, vamos lá. Ouvi uma música e logo depois ela tocou na rádio. Milhares de rádios estão tocando a mesma 40 músicas existentes. Mas claro, foi o universo, né? O DJ cósmico trabalhando pra você. Assim, claro que vai entrar uma questão matemática também. Obviamente. Tem aquele também, né? Parabéns! Aquele do sonhei com algo e aconteceu. Cara, eu sonhei que isso aqui... essa é clássica. Eu sonhei isso aqui, ó, e aconteceu, cara. Você acredita? Parabéns! Você tem um cérebro que sonha todo dia e esquece 99%. É de novo o recorte da realidade. Quando... Dá até pra você virar profeta de WhatsApp, cara, assim. Tem aquele famoso também, né? O 1111, né? Vi 1111. 3 e 3. Os horários do relógio. Adivinha. Você olha o relógio todo dia, mas só repara quando aparece 1111. Isso é apofinia. É o padrão ilusório. Ou você realmente acha que o universo fala em número digital? Tem aquele clássico. Eu nem sei se já passei top 5. Encontrei alguém que eu não esperava no lugar aleatório. E você acha que isso é destino? Com mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, você saindo de casa, a única surpresa seria nunca encontrar ninguém, cara. Mas qual é a probabilidade? Meu, total. São grandes até. São grandes. E assim, gente, eu tô assim falando desse tom, mas tá tudo bem. Tá tudo bem você achar bonito, simbólico, especial. Mas não confunde seu cérebro te trollando com sinal divino. Isso não é coincidência, é estatística, é viés. É um pouco de carência também. Mas aí já é uma questão um pouquinho mais psicológica que eu não quero trazer aqui. Mas eu acho importante você começar a prestar atenção nisso. O quanto o nosso cérebro faz recortes de uma realidade. Ele tá todo o tempo fazendo isso. Sabe? Então agora eu brinquei com vocês, obviamente. Mas agora eu vou pra parte técnica. Tá? Eu tentei escapar, mas a gente vai ter que ir pra ela. Para vocês entenderem essa questão. Então a gente vai falar um pouco sobre a ilusão aí das coincidências. Porque é ilusório. E eu vou trazer aqui com base. Agora eu vou parar de brincar um pouco. Mas assim, quando você diz... Eu digo, por exemplo, né? Eu não acredito em coincidência. Eu não vejo assim. E aí, de certa forma, as pessoas chegam em mim e falam, mas quando você diz que não acredita em coincidência, você está dizendo que existe o que exatamente? Né? Que existe uma força inteligente por trás de tudo o que acontece? Ou que há um propósito oculto por trás de cada evento? Mas vamos entender isso. Então, eu falei muito sobre apofinia, porque na maioria dos casos é isso, né? Que é o cérebro buscando padrões. É o que ele mais faz. Mas vamos entender o que é apofinia. Apofinia é um termo psicológico que é usado para descrever a tendência humana de perceber conexões ou padrões significativos. Você vai falar, isso aí não é pareidolia? É igual. A pareidolia também vai entrar aí. Mas, então ele vai buscar esse significado, essas conexões entre os eventos que, na verdade, são aleatórios ou totalmente desconexos, tá? Esse conceito, ele foi introduzido por Klaus Conrad. Isso foi em 1958, gente. E é particularmente forte, tá? Em contextos, assim, religiosos, esotéricos. Principalmente, como eu tenho visto nos podcasts aí da vida, na rede social e tudo mais. Em teorias da conspiração. Tô vendo muita gente aí conspiratória trazendo, sem perceber, essa apofinia, né? Principalmente agora, com a morte do Papa. E aí começa a desgraça. Mas, ó, tem aquele exemplo... né, da gente ver rosto em nuvens, ou formato de animais em nuvens, né, que é pareidolia de certa forma, mas também você associar a repetição de um número a um sinal do universo, aquele famoso do 1111. E aí a gente já pode entrar também no viés da confirmação, que é quando a gente acredita no que quer acreditar. Aquela informação tem que fazer sentido no que eu acredito.
Esse viés ele vai nos levar a dar atenção apenas a informações que confirmam nossas crenças pré-existentes. Aquilo que você não quer perder. É a sua base, é o seu chão. Então, quando algo improvável acontece, como pensar em alguém, essa pessoa mandar mensagem, na hora a mente registra como sinal. Mas ignora, assim, já aconteceu várias vezes. Ignora tudo que você pensou no seu dia a dia. As pessoas que você pensou. E nada aconteceu. Ele ignora isso, faz um recorte da realidade, fala, olha só. Isso distorce a nossa percepção da realidade. Na maioria das vezes é isso que acontece, uma distorção da percepção da realidade. E, obviamente, vai entrar a questão da probabilidade, gente. No mundo com bilhões de pessoas, trilhões de interações por segundo, como eu falei, tá tudo girando. São eventos improváveis, acontece a todo tempo. O nome disso é lei dos grandes números, tá? Quem já ouviu falar da lei dos grandes números, né? Se você jogar um dado milhões de vezes, eventualmente ele cairá 6 vezes seguidas. O fato de aparecer raro não significa que tem um significado oculto. Você entende? O nosso cérebro ele é simbólico por natureza. Ele procura narrativas, ele procura significados, ele procura padrões. Porque evolutivamente falando, isso nos ajudou muito a sobreviver. Então você detectar perigo, antecipar eventos, ele pegou esses padrões para nos ajudar. Só que essa mesma habilidade hoje, ela meio que faz a gente ver sinais onde só existe casualidade. É o acaso mesmo. A palavra acaso, ela machuca muito as pessoas, né? Mas a ciência, ela não nega que experiências simbólicas têm um valor emocional. Mas ela vai convidar a compreender que sentir que algo é especial não significa que seja especial. Que ele realmente seja mágico, né? Ou pré-ordenado. A coincidência, ela é uma propriedade estatística de sistemas complexos, não um recado espiritual. Então, quando falamos que não existem coincidências, eu particularmente falo na verdade, é preciso da minha parte um cuidado, porque assim, a própria ciência ela vai mostrar que muitas das coincidências são fruto de padrões cognitivos previsíveis. Então você tem o viés estatístico, o funcionamento normal do cérebro, é assim que o cérebro funciona, ele tem que ter padrão. E também a questão do mistério, né? O mistério existe, mas está muito mais dentro da mente do que fora dela. A gente falou muito sobre isso aqui. A gente falou sobre isso. Algumas vezes, eu não lembro qual episódios eu cheguei a falar sobre isso. Pronto, nos episódios acerca do comportamento alienado, incrível episódio, acerca do porquê aceitamos sem questionar, por que o ser humano é assim, falamos muito sobre isso, tá certo? Então esse fenômeno aí das coincidências, o que a gente quer sempre é investigar como ocorre isso. E aí a psicologia cognitiva, a estatística, a neurociência vai ajudar muito a entender o porquê vemos assim. Você entende? E eu acho que é importante cada vez mais por isso. Leiam os artigos. Você tem na área pesquisadores que já trouxeram muito sobre isso. Você tem o Conrad, você tem Dickerson, você tem Brugger. Todos eu vou deixar aí na descrição. São artigos excelentes. Você tem livros acerca. O próprio Gustavo Garza, ele vai falar muito sobre isso. E sempre é uma ótica de muita pesquisa, buscando muito entendimento. Eu vou sempre estar trazendo para vocês. Vou estar deixando em PDF aí artigos para que vocês possam ler. Para entender realmente essa questão, né? A percepção de coincidências, né? Que é um fenômeno comum na experiência humana. É muito comum. Tá? Vou deixar aí a apofinia, a pareidolia. A pareidolia é um subtipo visual da apofinia. Ela tá dentro da apofinia, tá? Ela ocorre quando a gente vê imagens reconhecíveis, como rostos, por exemplo, né? Em nuvem ou mancha, rocha, né? A famosa escrita da Gávea lá, Fenícia. Pareidolia total, junto com erosão, um monte de coisa. Aí a questão do viés de confirmação, a filtragem seletiva, esse recorte da realidade, né? A estatística, tá certo? Vou estar deixando tudo aí para vocês bonitinho, para que vocês possam degustar, pesquisar sempre mais a respeito disso, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos que acompanharam, e vamos sempre estar buscando entender cada vez mais. Esse foi um episódio mais tranquilo aqui, mais soltinho, justamente, só para trazer a discussão.
Tudo bem? Espero que tenham gostado aí, entendido. Pois é importantíssimo, realmente, esse conhecimento fazer parte de nós. Tudo certo? É de extrema importância. Isso. Então é isso, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do episódio, espero que tenham gostado desse formato remoto, descontraído, com informações, esses artigos aparecendo na tela para vocês. Espero que tenham gostado. Cada vez mais pesquisando indo a fundo, mais uma vez recomendo a leitura deste incrível livro, Artimanhas da Mente, Gustavo Bearzi. Vou estar deixando aí para vocês. Eu consigo colocar na descrição para vocês também. Tudo bem? Então é isso. Vou ficando por aqui. Mais um episódio do nosso Podcast X, o nosso Pode Filosofar. Pois é isso, pode filosofar, devemos questionar. Devemos estar sempre aí evoluindo. E assim, cada vez mais evoluir, melhorar como ser humano, com pessoas, com profissionais, para poder trazer o conhecimento sempre. Muito obrigado a todos vocês. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.